Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões de tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Antes de começarmos, pessoal, só avisar vocês, ultimamente eu não tenho postado os vídeos com muita frequência, porque eu estou trabalhando em alguns outros projetos que estão tendo uma remuneração melhor. Então, com isso, tá faltando aí pouco tempo, né? Na verdade, estou com pouco tempo para estar postando os vídeos. Então, à medida que eu for encaixando esses projetos e for melhorando, eu volto aos poucos a postar os vídeos diariamente, ok? Se você gosta aí desse vídeo, né, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Então, se você não fizer essas questões, o YouTube ele acaba não redirecionando, né, ou encaminhando esse vídeo ou os próximos vídeos para você e para todos aqueles que gostam de assistir esse conteúdo, ok? Olhando aí o que aconteceu no acumulado dos últimos 3 dias, entre o dia 1, 2 e 3, a gente ainda mantém aquele padrão que eu sempre venho falando para vocês nas últimas semanas, né? Chuva mais localizada na costa leste do Nordeste, também aqui mais na região norte do país, né? Esse aqui mais no centro-norte da região norte devido à atuação da ZCIT, que ainda está atuando bem aqui no norte da América do Sul, e aqui na costa leste do Nordeste devido à atuação das perturbações ondulatórias dos alísios de Sudeste, né? E a restante do país, né, tem alguma chuva ocorrendo, mas nada muito significativo. Mas, por exemplo, as regiões centro-oeste, sul e sudeste apresentando ainda um tempo seco bem definido e deve continuar pelo menos ao longo dos próximos 10 dias. O que a gente observa claramente é que as frentes elas não estão tendo uma componente boa, por exemplo, em cima do continente, né? Elas têm uma componente mais de oeste para leste e a componente, né, do hemisfério sul em direção à região equatorial ela não está bem ativa. Então eles acabam passando mais de oeste para leste, interagindo mais sobre o Oceano Atlântico, né? Traz mais chuvas bem concentradas aqui sobre o Oceano Atlântico Sul. À medida que ela avança sobre o Oceano Atlântico, ela interage aqui com os alísios de sudeste e você tem pequenos pulsos, né, perturbações que acabam viajando aqui sobre o Oceano Atlântico e chegando aqui na costa leste do Nordeste. Com isso você tem o que a gente chama de convergência de umidade aqui na costa e continua chovendo como esse padrão que a gente observou nos últimos 3 dias. A Zecita ela tá mais agora posicionada próxima aqui a 10 graus norte, né, pegando bem aqui a região do Golfo, do México, interagindo mais com o norte da América do Sul e ainda interage um pouco aqui com o centro-norte da Amazônia. Então esse padrão aqui é o que deve se manter ao longo aí dos próximos 10 dias. Quando a gente olha lá no final do horizonte do modelo Cosmo, né, que a previsão vai até o dia 11, a gente observa aqui sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, provavelmente associada à alta da Bolívia, que ajuda também, né, a manter esse escoamento com a direção mais de oeste para leste e a componente das frentes maiores aqui em cima do Oceano Atlântico e não adentrando tanto o continente. Claro que em alguns momentos a gente tem, né, alguma ponta aqui da frente fria atingindo a região sul, traz uma chuva, porém nada tão significativo. Ok? Olhando aí a projeção do modelo GFS, né, para os próximos 14 e 15 dias, a gente tem sistemas de alta pressão atuando aqui próxima à costa da região norte, nordeste, da costa aqui da região nordeste também, costa da região sudeste, da região sul. A gente tem as frentes aqui, ó, elas estão passando, você tem uma boa, é o que a gente chama de trem de ondas, né, ondas de Rossby. Então a gente tem isso atuando bem, porém ela tem uma componente maior realmente zonal, né? Componente maior de oeste para leste, e ela não consegue avançar muito em direção à região equatorial. Com isso você tem uma chuva ocorrendo realmente mais sobre o oceano. Aqui a gente consegue ver esses pulsos, ó, que as frentes elas perturbam os alísios. Esses pulsos acabam viajando aqui e chegando a atuar aqui na costa leste do Nordeste.
Então esse é o padrão que deve continuar nos próximos dias. E claro, pode ocorrer uma chuva ou outra na região sul ao longo dos próximos 15 dias, mas nada tão significativo a ponto de mudar muito, né, a percepção de chuva que a gente tem hoje, né? Praticamente região sudeste, centro-oeste e sul, bem seco, e eu acredito que isso deve continuar ao longo do mês de agosto e início do mês de setembro. E a gente mantém as chuvas na costa leste do nordeste ao longo de agosto e também aqui mais no centro-norte da região amazônica. Olhando a altura geopotencial, a gente não vê nenhum geopotencial aqui bem definido, por exemplo, acima de 590 ou 5.900, né, como a gente observa em outros modelos, que possa dizer aqui que a gente tem a atuação de algum bloqueio atmosférico na região mais central do país. A única coisa realmente, né, que está ditando o ritmo, né, das chuvas no país é essa componente das frentes interagindo mais sobre o Oceano Atlântico Sul do que em si sobre o continente, por exemplo, sobre a região centro-sul do país. Olhando a projeção do modelo GFS, a gente vê aqui a manutenção dessas chuvas mais na costa leste e no nordeste, também aqui na região centro-norte da Amazônia. Em alguns momentos tem uma frente que avança, mas você pode perceber que os maiores totais de chuvas realmente eles ficam, né, sobre o oceano, e tem uma pequena parte dessa frente interagindo aqui sobre a região sul do país. Mas também não deve trazer nada tão significativo. Região mais central do país, tempo seco, como é esperado para essa época do ano. E o destaque também agora é a questão da temperatura, né? A gente tem aí a temperatura, né, aumentando ali na partir da segunda quinzena do mês de agosto. Porém, nesse primeiro momento, né, tem aqui a entrada e a interação de algumas massas de ar fria, por exemplo, e o avanço, né, de uma massa de ar mais quente aqui sobre o país. Depois avança também novamente outra massa de ar mais fria. A gente deve ficar aí nessa gangorra de temperatura. Em alguns momentos durante a semana fica mais frio, em alguns momentos fica mais quente, principalmente aí o resfriamento no período da noite, né? Até porque quando você tem uma atmosfera com poucas nuvens, você perde mais radiação solar durante a noite, né? Tem aquela questão do albedo, questão do efeito estufa, né, que a gente estuda muito na escola. E com isso você tem um resfriamento bem maior, principalmente aí nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Com isso, o que é que acontece? Você tem uma amplitude térmica de temperatura diária grande, né? Por exemplo, em algumas capitais do Brasil, principalmente aí na região sul e sudeste, tem amplitude aí variando de 10 a 15 graus em um único dia, né? Durante a noite, o período mais frio, e no finalzinho ali da tarde, 3, 4 horas da tarde, o valor mais alto da temperatura. Com isso, você acaba saindo de 10 graus, por exemplo, para 25, uma amplitude térmica bem grande nessa época do ano. Olhando a projeção de armazenamento de água no solo, dia 4 a gente ainda tem, né, algum armazenamento de água do solo aqui na região sul do país, depois cai bastante aí a projeção para o dia 7, né, já fica abaixo de 60%, 50%. Região mais central do país avançando sobre a região do semiárido nordestino bem seco, e ainda continua, né, bem com solo bem úmido aqui na parte da costa leste do nordeste, entre a Bahia e aqui a região do litoral sul da Paraíba, e também aqui mantendo, né, na região centro-norte da Amazônia um armazenamento de água no solo bem interessante aqui, e mantendo aí na ordem acima de 70 a 80%. Olhando agora as projeções, né, que os modelos que o ONS trabalha estão mostrando, os três modelos eles mostram um padrão bem semelhante da distribuição de chuvas, né? Chuvas aqui mais na costa leste do nordeste, parte da costa do sul e centro-oeste, a costa do sul e da região sudeste. Também aqui chuvas mais na região norte do país, né? A diferença é que a quantidade de chuva, né, esses modelos eles divergem, né, a intensidade, e também aqui na região mais centro-sul, né? O SMWF ainda mostra alguma chuva acontecendo, já o ET e o GEFS mostra a chuva acontecendo com a intensidade menor. Mas como o modelo europeu é o que está tendo a melhor destreza, né, o realizado o previsto está mais bem representado do que realmente está acontecendo, e está a tendência que tenhamos um padrão bem semelhante ao que o modelo europeu SMWF está mostrando, ok? Ao longo dos próximos 10 dias.
Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.